A moral absolutizada é o substituto da religião. Quem acredita num Deus e tem um Deus para conversar, tá entendendo? Não precisa de ninguém que ele o fiscalize de fora. Olavo, não é anacrônico falar em moral? Não é uma coisa que já perdeu a valia, já é uma conversa meio romântica, mais para o século XIX do que para o final do século XX? É o que dizem, mas dizem muita coisa também. Uma coisa que chama a atenção da gente é o seguinte, é que, por um lado, hoje em dia você vê predominar as concepções de tipo relativista. Quer dizer, que todas as morais se equivalem, que todas elas são puras convenções ou criações culturais. Mas, por outro lado, você vê nas mesmas pessoas que advogam teorias ou concepções relativistas, você vê, às vezes, uma indignação moral muito profunda. E eu acho que nunca se duvidou tanto da moral na esfera intelectual e nunca as pessoas se apegaram tanto a ela do ponto de vista emocional. Quer dizer que pensam como relativistas, mas na hora H julgam como absolutistas. Este simples fato mostra já uma divisão da mente humana. Quer dizer, o intelecto vai para um lado, mas os sentimentos, as atitudes reais vão para o outro. Ora, o que as pessoas dizem nunca importa, importa o que elas realmente fazem. Isso quer dizer que mesmo dizendo que a moral é mera convenção, é como se fosse uma bolha de sabão sem sentido algum, na hora H se apegam a ela e julgam de acordo com ela. Isso quer dizer que as nossas ideias não estão atendendo às necessidades reais das pessoas para fundamentar a sua conduta. Isso quer dizer que o problema da moral é tão atual hoje quanto em qualquer outra época. O senhor acha que nos anos 90 o politicamente correto e a moral se confundem? Bom, não tem nem dúvida. Quer dizer, o politicamente correto é um código moral. Na verdade, o conteúdo dele, a meu ver, é imoral. Tá certo? Mas para ser imoral é necessário que tenha uma estrutura de tipo moral. Quer dizer, é um código que separa o certo do errado, o aceitável do inaceitável, de acordo com o critério dos grupos interessados. Apenas a diferença é que o politicamente correto ele tem um fundamento diretamente político. Quer dizer, ele expressa o interesse e a vontade política de determinados grupos. Mas, ainda assim, você vê que o grupo ofendido, ele reage como se a ofensa fosse objetivamente imoral e não apenas contrária à sua política. Porque quando a divergência é apenas política, aí se introduz, vamos dizer, um fator um atenuante, um fator de tolerância. Uma pessoa pode ser inimigo político da outra, mas nem por isso vai considerar um sujeito mau ou imoral. Mas hoje em dia, dentro do código do politicamente correto, as ofensas encontram reações de profunda indignação moral. Quer dizer que o indivíduo que fere o interesse ou, vamos dizer, o orgulho de uma determinada comunidade, ele é condenado como se ele fosse um pecador ou, às vezes, um criminoso. E o senhor acha o conteúdo imoral por quê, do politicamente correto? Pelo simples fato da origem política oportunista. Eu lhe dou um exemplo. Você sabe que uns anos atrás o presidente do Zimbábue, acho que Robert Mugabe, ele ficou indignado com a interferência do establishment gay norte-americano na educação do seu país. E mandavam para lá comissões e davam palpites no Ministério da Educação e queriam moldar tudo aquilo de acordo com a preferência deles. O Mugabe ficou indignado com isso, achou que era uma interferência estrangeira indevida e mandou todo mundo embora. Bem, o mundo inteiro caiu de pau em cima do pobre Mugabe, embora dentro do Zimbábue ele tivesse apoio integral da população. E a população o aplaudiu, mas no resto do mundo, na Suíça teve passeata contra ele, o chamaram de criminoso, de preconceituoso e até de genocida. Muito bem, onde foi parar a antiga autodeterminação dos povos? Quer dizer, o princípio da autodeterminação dos povos, que foi durante um século proclamado, defendido por todo mundo, de repente ele é revogado em função do interesse de um grupo em especial. A gente vê, essa conduta ela é flagrantemente imoral. Olavo, política e moral, ou política e ética, tal como Maquiavel buscou apartar, né, na sua lógica, ela faz sentido? É possível ser político e ético? Bem, é possível as duas coisas, é possível você juntá-las, é possível separá-las. Quer dizer, Aristóteles, quando falava em política, a política dele significava, na verdade, o estudo da estrutura social como um todo. Seria o que hoje, mais ou menos o que hoje nós chamaríamos as ciências sociais, tá certo? E mais modernamente se emprega a política num sentido mais limitado, quer dizer, naquele sentido do Carl Schmitt. Quer dizer, a política é aquele confronto onde tudo está resumido nos termos amigo e inimigo. Quer dizer, você está no meu partido ou está no partido contrário. Porque se um determinado conflito tiver um conteúdo ético ou moral específico e possa ser resolvido mediante argumentação moral, ele já não é um conflito puramente político. Carl Schmitt foi um dos doutrinários do Estado nazista, mas na realidade a ideia dele,
hoje é mundialmente aceita, quer dizer, estão todos schmittianos, ainda que não o confessem. E eu acho que eu sou o último que não é. Mas, hoje em dia, você vê, num mero confronto partidário, tipo amigo e inimigo, meu partido, partido contrário, as pessoas têm emoções de tipo moral, perfeitamente indevidas no caso, porque não é, objetivamente falando, não é imoral você ter uma ideia política diferente da minha, porque se a nossa diferença for de ordem moral, bem, nós podemos resolvê-la pelos instrumentos da filosofia moral ou ética. É só quando não tem esse conteúdo e tem que ser resolvido num conflito tipo amigo e inimigo, cuja última instância é precisamente a guerra, só aí nós podemos dizer que é um conflito puramente político. Hoje existe uma certa confusão entre os dois domínios, no sentido de que as emoções morais, sobretudo de tipo de condenação moral, são usadas como instrumentos, tá certo, de uma luta meramente política. Quer dizer que o fato do outro pertencer a um outro partido deixa de ser um simples conflito político e se torna uma questão vamos dizer, da virtude e do vício. Olavo, é imoral querer o poder? Bom, muito bem. O que é o poder? Para entender o que é o poder, nós temos que encará-lo não como um substantivo, mas como um verbo. Quer dizer, poder é ter uma determinada possibilidade de ação. Você querer essa possibilidade em si mesma é totalmente absurdo. Você só pode querê-la em função de algo que você deseja fazer, de um valor que você deseja realizar. Se você disser o amor do poder pelo poder, eu digo, bom, esse é um vício, é uma coisa absolutamente sem sentido. Né? E é justamente por causa desta autonomia do poder em todo o ciclo moderno, é que acontece uma coisa espantosa, quer dizer, toda a nossa história registrada, os livros, textos das escolas, o ensino universitário, todo mundo diz que o ciclo moderno é marcado pela ampliação dos direitos e pela democracia crescente, pela igualdade crescente. Mas basta você examinar a coisa com um pouco mais de cuidado, você vê que qualquer governante de hoje em dia, ele tem um poder infinitamente maior do que qualquer rei da Renascença, do que qualquer senhor feudal da Idade Média, ou do que qualquer imperador da Antiguidade. Por exemplo, quando a gente vê que o governante é capaz de fazer, como Stalin, desloca 60 milhões de pessoas daqui para lá. O senhor está trabalhando aqui, manda os 60 milhões para lá, sem consultá-los. Digo, se desse uma ideia dessa para Átila o Uno, ele acharia uma coisa extremamente desumana e, na verdade, impossível. Ele diria, nenhum ser humano pode ter tanto poder assim. Está compreendendo? Então, vamos dizer, os direitos, a parte jurídica, de fato, sofreram um progresso. Quer dizer, os direitos nominais, eles foram ampliados. Mas a quantidade do poder do governante é cada vez maior em relação à impotência do governado. Isso aí é o resultado de vários séculos de política maquiavélica, onde o poder é considerado um objetivo em si mesmo. Você acha que o cristianismo tem um papel nesse vínculo entre sexualidade e imoralidade, ou adultério e a marca que isso carrega como mote da estética? Bom, em primeiro lugar, preciso dizer que a Igreja Católica sempre foi o bode expiatório de todos os nossos males e os nossos problemas. Porque enquanto a civilização do Ocidente foi efetivamente cristã, que seria mais ou menos até a Renascença, havia uma atitude de muito mais tolerância, compreensão e bondade com estas coisas. Esse moralismo acusatório, ele cresce na medida em que se afirma o moderno Estado leigo, ao contrário do que as pessoas pensam. Elas pensam que não teve na Idade Média, a igreja oprimia todo mundo. Não, você estuda os costumes reais e você vê que, embora houvesse uma condenação explícita, tá certo? Por exemplo, do pecado de adultério, ele não era perseguido e punido como o pune o Estado leigo. Você vê o famoso episódio que todo mundo cita, de Abelardo e Heloísa. Ele foi lá, transou com a menina, daí foram lá, até caparam o sujeito. Fala, não, eles não o caparam porque ele estava transando com a menina. Não, todo mundo sabia que ele estava fazendo isso. Então todo mundo dizia, não fica muito bem, porque você é um professor, mas isso era o máximo que se fazia. Quando ele casou em segredo com ela, aí que a família se irritou. Está entendendo? Quer dizer que enquanto estava lá, assim, atrás da escada, está entendendo? Tá tudo bem, nós o aconselhamos a não fazer isso, mas não vamos puni-lo. Agora, no Estado moderno, acontece isso que está acontecendo, por exemplo, com Clinton. Veja você, Luís XIV tinha 28 amantes. O que a igreja fazia? Por exemplo, o grande orador sacro, Bossuet, certo? Que é um dos oradores mais eloquentes, uma das vozes mais belas da literatura universal. Bossuet subia no púlpito e descia o cacete nisso, falava coisas horríveis, tá certo? O rei aguentava quieto, mas ninguém ia punir o rei por causa disso. Nem o rei, nem o cidadão comum, porque isso não é matéria de punição, isso é matéria de ensino, de admoestação.
e de exortação a um certo padrão de perfeição. Está compreendendo? Agora, o nosso moralismo atual, que é persecutório, paranoico, tá? Em vez de nós, a modernidade, assumirmos a culpa desta porcaria que nós estamos fazendo, nós jogamos a culpa na Igreja Católica que não fazia nada disso. Isso é uma injustiça muito grande. Somos nós que somos moralistas. Esse moralismo você acha que é fruto da laicização e não de uma não tem nem dúvida. Clericalização? Não tem nem dúvida. Veja, a moral absolutizada é o substituto da religião. Quem acredita num Deus e tem um Deus para conversar, tá entendendo? Não precisa de ninguém que o fiscalize de fora. Quer dizer, quanto menos religiosidade autêntica, mais moralismo civil você vai ter. Esse é um mecanismo de compensação. Quer dizer, a moral, ela mesmo se transforma no próprio Deus. Quer dizer, isso aí começa com Kant. Kant, o único absoluto para Kant é o absoluto de tipo moral. Quer dizer, não existe um conhecimento objetivo de Deus, não existe metafísica, não existe nada. Mas tem o quê? Tem o raio do imperativo categórico de natureza moral. Isso é maluquice. Quer dizer, imperativo coisíssima nenhuma. Você é livre para fazer o que você quiser. Está compreendendo? É livre, inclusive, para investigar a moral, é livre para questionar. Agora, a nossa imagem da civilização cristã é totalmente projetiva. Quer dizer, nós projetamos sobre a antiga Igreja Católica todos os males que nós estamos fazendo. Mais religião, mais moral, menos mais moralismo. religião, menos moral. O senhor acha que o caso tomou essa dimensão por ser os Estados Unidos um país protestante e no Brasil não teria tanta repercussão assim por ser um país católico? Não tenho a menor dúvida. Em nenhum país católico isso seria... essa coisa cresceria desta maneira, não é isso? Quer dizer, os católicos são mais antigos e quem é mais antigo tem mais paciência com os outros, né?